Saravá para quem é de Saravá. Nessa orientação temos ali como título Caminho da Verdade ou Caminho da Dor. Vós é quem decide. Pedi para que fosse colocado esse título com a finalidade justamente pontual de vós passarem a assumir a sua condição de liberdade ou de continuidade naquilo que é a experiência roda de Sansara. Encarnação, reencarnação. Vamos entender um pouco aquilo que seja o caminho da verdade e aquilo que seja o caminho da dor. O caminho da verdade, ele está relacionado a libertar-se. Libertar-se do quê? Libertar-se das amarras, dos grilhões, das programações, das ilusões, das propostas, das investidas, daquilo que são seres obscuros, as forças obscuras como um todo. Isso significa o quê? Significa vós trilharem um caminho para viver uma vida da qual vós ainda não viveram, vós ainda não experienciaram, vós ainda nem sequer tocaram. Em termos do quê? Em termos de usufruir do que existe aqui sim em cima da terra, porque não pense que o caminho da verdade vós vai ter que estar caminhando todos os dias com a Bíblia embaixo do braço ou com o pescoço cheio de guias, ou vestido feito um santo. Não, não se trata disso. Se trata da liberdade de vós poder ser responsável pelo seu próprio caminho. Vós promover a sua própria proteção, vós promover as suas próprias conexões, vós poder relacionar-se com a sua espiritualidade, com a espiritualidade que te acompanha, de uma forma consciente, de uma forma responsável, de uma forma segura e de uma forma legítima, tendo em posse os fundamentos da verdade naquilo que diz respeito não só a essa parte que liga a sua matéria, o seu corpo físico ao seu espírito, mas também aquilo que é a experiência material, como um todo. O poder ir ao encontro de realizar seus projetos, ir ao encontro de poder oferecer a segurança, o conforto à sua família, mas de uma forma da qual vós ainda não conseguiu manifestar. Vós não conseguiram manifestar. Ter sim sentimentos e emoções, mas sentimentos e emoções de um nível superior, não desse nível denso, baixo, nefasto, que faz com que cada um de vós esteja padecendo, prostrado, caído de joelhos em forma de sacrifício, como um cordeiro que dobra ali as suas patas para poder ser sacrificado. Então, trilhar o caminho da verdade é isso e muito mais. É vós ir ao encontro o seu eu superior, o seu Espírito Santo, a sua parte de espírito, que é o que anima esse corpo físico. Se não fosse a presença da sua centelha divina, do seu espírito, o seu corpo nada mais seria do que um amontoado de ossos, líquidos e substâncias. Então, ir ao encontro daquilo que é mais importante não significa necessariamente abrir mão dos prazeres da vida. Não entendam que seja isso, porque é aprender a saber o que são verdadeiros prazeres na vida. Prazeres na vida não é simplesmente viver uma vida desenfreada, descontrolada, sem rumo, sem direção, sem um norte, sem um porto seguro. Isso não é viver, isso é se aventurar, é estar à balia do vento. Para onde o vento assoprar, vós serão direcionados. Ou como já dissemos em orientações, que temos como alegoria que a vida é como um cavalo, no qual cada um de vós está montado em cima, só que sem as rédeas, para o rumo que esse cavalo dispara,
vós são arrastados. Vós não será mais forte do que um cavalo. Vós não tem mais força que um cavalo. Não adianta vós tentar arrastá-lo. Vós não irá conseguir. Não será por orações, por conjurações, vós não conseguirá. Agora, se vós passa a ter as rédeas nas mãos, vós continua não sendo mais forte que a vida, que essa experiência, mas vós consegue utilizar a força dela para que vós se direcione à sua linha de chegada, aos seus objetivos, às suas metas. Metas essas, obviamente, ligadas a valores, a caráter, a índole, a ética e a tudo aquilo que faz com que vós tenham uma vida saudável. Saudável não só no sentido da sua saúde, do seu corpo físico, mas saudável para o seu ser, para aqueles que estão à sua volta, ter harmonia, ter paz, ter tranquilidade, fartura, abundância, dinheiro. Dinheiro não é coisa do diabo. O dinheiro é neutro, assim como todas as demais coisas. As pessoas em posse dessas ferramentas, por estarem equivocadas, estarem iludidas, não saberem o funcionamento, fazem mau uso disso, tendo resultados desastrosos. Certo? Então, quando Jesus diz lá atrás, conheça a verdade e a verdade vos libertará, a verdade vai te libertar de ser perseguido em cima da terra. A verdade te libertará de vai sofrer as mazelas do mundo. A verdade te livrará de doenças, do laço do passarinheiro ou da flecha que voa à luz do dia. Porque cairão 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Não é assim que reza o Salmo? Pois é, se trata disso, para aqueles que caminham o caminho da verdade. Sobre a proteção e a sombra do Altíssimo. Só que o Altíssimo está dentro de vós, não está fora de vós. Trilhar o caminho da verdade significa fazer a conversão, significa converter-se em direção ao grande templo da luz. O grande templo onde habita esse Altíssimo, aquele que tudo pode, aquele que tudo é. Esse templo é dentro de vós mesmo. O caminho da verdade te conduz de volta a casa. A verdade te conduz de volta ao seio daquilo que é mais importante. Veja, são muitas as menções, né? O retornar à fonte também tem um início nessa finalidade, nessa primeira etapa do caminho da verdade. O que vós vão ter que pagar por isso? Trabalhar uma reforma íntima, orientada, sabendo o porquê das coisas, em cima daquilo que são as suas curiosidades, aquilo que são as suas dúvidas, aquilo que vós ainda não conseguem enxergar por estar demasiadamente com os olhos e ouvidos tapados, não conseguindo enxergar o funcionamento, o mecanismo desse teatro que vós conhecem como vida. Muito bem, então temos aí aquilo que é uma síntese da síntese do caminho da verdade. Esse caminho da verdade te colocará na possibilidade de estar entre os escolhidos, ou mesmo auto-escolhidos, que herdarão a nova terra, que passarão pelo Apocalipse, que conseguirão cumprir a transição planetária, ou a passagem do grande ciclo, como dizemos. Isso não está muito longe. Estamos nos encaminhando para o final desse grande ciclo. Então, isso possibilitará
a cada um de vós essa chance de poder, então, estar em meio àqueles que darão início a uma nova raça raiz. Porque quando chegar, então, o momento e a hora, que ninguém sabe, não caiam nessas bobagens das pessoas estarem dizendo que 2030, 2037, que o mundo vai acabar, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não caem nessas armadilhas. Vós não estão vendo que as forças ligadas, que estão da quarta dimensão para baixo, estão influenciando vós para que vós produza um efeito massivo de energia em conjunto, manifestando o poder mental que existe em cada um de vós para poder promover desastres naturais? Desastres naturais que, por estar falando deles, naquilo que for a virada desse ano para a entrada, os primeiros meses, os 3 primeiros meses do novo ano, existirão desastres em várias partes do mundo. Devido ao quê? A isso, as pessoas estarem se juntando a egrégoras que têm uma fachada de algo bom, que está te avisando, mas está te colocando em conexões com um angariar um potencial energético, vibratório, magnético, para isso ser revertido em desastres naturais, em acidentes, tragédias, para fazer a humanidade, o ser humano sucumbir, cair ainda mais na sua fé, na fé em si mesmo. Certo? Agora, façam atenção, porque isso é a síntese daquilo que é o caminho da verdade. O caminho da dor é para as pessoas que então irão permanecer aqui nessa terra, irão permanecer nesse 4º dia da criação. Quem cumprir aquilo que é o que deve ser cumprido, para cada um, obviamente, então irá para o 5º dia da criação, enquanto os demais que serão ceifados, que serão varridos da face da terra, das maneiras mais atrozes e impensadas, sobre os aspectos das forças da natureza, das forças cósmicas e também de forças espirituais trevosas, irão padecer e irão desencarnar das piores maneiras possíveis. As pessoas que já tiveram a oportunidade de poder, então, ter um vislumbre daquilo que serão os acontecimentos que darão início ao que está por vir, sabem muito bem do que eu estou dizendo. É inconcebível para vós que estão ouvindo a magnitude daquilo que estará em andamento, em movimento, quando chegar o momento, o dia e a hora desse final, dessa transição, desse final desse grande ciclo para o começo de um novo, para o encerrar do 4º dia da criação, para adentrar ao 5º dia da criação. Para aqueles que estão um pouco confusos em me ouvir falar sobre dias da criação, 4º dia, 5º dia, vamos ter uma orientação, a seguinte orientação, no qual estarei falando sobre esses dias da criação, para que vós entenda, para que vós saia de mais esse enlace, de mais essa corrente, para que vós rompa, fragmente mais esse paradigma, que não passa de uma alegoria para algo muito mais profundo. Muito bem. Então, aqueles que decidirem trilhar o caminho da dor, como diz o título do caminho, então terá nesse caminho, continuará a ter-se dor, sofrimento, limitação e sacrifício,
que é o caminho que vós vem trilhando até agora. Existe um caminho certo ou errado? Não, não existe o certo ou errado. Existe aquilo que convém e aquilo que não convém para cada um. Tudo depende do ponto de vista, o ponto da caminhada universal que cada um se encontra. A sua condição de expansão consciencial, se vós é uma pessoa que está simplesmente olhando para as coisas, se é uma pessoa que está enxergando as coisas, ou se vós está se tornando ou retornando a ser o observador, aquele que vê o que ninguém está mais vendo. Essa condição, então, do caminho da dor, indubitavelmente vai levar a pessoa a poder escapar dessa roda de samsara, só que é um caminho mais lento. É um caminho que se caminha devagar, muito devagar, muitas das vezes parando muito, no qual vai estar ainda atrelado à roda de samsara, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, sempre reencarna esquecido para fazer um resgate que vós não lembra de quem, não lembra aonde, não lembra por quê. E isso sim, isso através da lapidação, da dor, do sofrimento, da limitação e do autossacrifício, do ser o sacrifício, vai fazer com que através da dor vós alcance a libertação. Mas isso é só uma escolha. Entenda, isso é só uma escolha. Vós são livres para escolher. Por que estou dizendo tudo isso? Porque essas condições do caminho da dor, não precisa eu estar aqui referindo tudo aquilo que implica, porque vós tem vivido isso até agora. Implica estar doente, estar identificado com as máscaras do ego, com o eu ilusório. Significa estar ainda criando novas sombras internas. Significa estar escravo das condições das suas programações mentais. Significa vós continuar sendo aquele que é o pecador, aquele que deve abaixar a cabeça e deve esperar o milagre. Até que esse, então, avenha por meio dos seus sacrifícios. Que esses sacrifícios têm que gerar um exponencial de energia o suficiente para que isso se torne um ato manifestado em cima da Terra. E tem que ter muita energia. Então, significa a pessoa estar convivendo com as mazelas do mundo, condividindo com as mazelas do mundo a sua experiência, mas de uma forma completamente envolvida mesmo, sofrendo as mazelas do mundo. Ao contrário daquele do caminho da verdade, que ele então irá transitar em meio às mazelas do mundo, sem que as mazelas do mundo cheguem à sua tenda. Parece muito fácil trilhar o caminho da verdade, mas o caminho da verdade está intimamente relacionado em vós fazer aquela reforma interna. Poder lidar com os seus hábitos, com aquilo que está em automático de muitos anos, de décadas. Vós acha mesmo que com uma semana, com um mês, com 6 meses, com um ano, vós estará verdadeiramente liberto? Isso é uma ilusão. Então requer o quê? Compromisso. Requer comprometimento. Requer coragem. Requer fé. Por quê? Porque vós não estarão sozinhos. Nem em um caminho, nem em outro caminho. No caminho da verdade, vós terá o suporte do espiritual. Porque vós estarão trilhando um caminho do qual não estará mais em sintonia com o plano, com os planos executados em cima da terra, de dependência, de submissão, de aceitação, de servidão, mas sim de libertação, de manifestação do ser. Autossuficiência, estar
direcionando o seu próprio caminho. Não permitir mais que outros digam o que vós tem que vestir, o que vós tem que comer, o que vós tem que beber. Quanto é que vale a hora do seu dia trabalhado? Porque a hora do seu dia trabalhado corresponde a uma hora da sua vida. Então, a sua vida, no caminho da dor, que é o que vós tem trilhado até agora, quanto vale? Quanto tem valido uma hora da sua vida, da sua energia vital? 30, 40, 50 cruzeiros? Esse é o valor de uma hora da sua vida? O trilhar o caminho da verdade significa vai sair da dependência de estar submisso, de estar em uma forma, vamos dizer, passivo, de poder obedecer às ordens que te forem dadas. Porque no caminho da dor, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso está ligado muito ao âmbito de espiritualidade, das entidades que estarão, de uma certa forma, lhe dando suporte no caminho da dor. São diferentes das entidades que estarão te dando suporte no caminho da verdade. Mas isso é devido à escolha que cada um de vós fará. Quanto vós ainda está apegado ao plano material? Vós não são da terra, vós só estão na terra, vós não são o corpo, vós só estão no corpo. Mas isso é só um questionamento, só para efeito de contexto e efeito de que vós parem e meditem. Qual a escolha vós deve fazer? Qual a escolha vós fará? Porque não serve ficar em cima do muro. Veja que até mesmo lá nos âmbitos cristãos, daquilo que vós conhecem como Bíblia, como a palavra de Deus, lá tem uma menção que diz: sejais quentes ou frios, porque mornos eu vomito. Isso significa o quê? Que é o caminho da dor, que é o caminho de continuar manifestando dualidade e dar as costas para aquilo que representa a sua origem, que não é dual, mas sim de unicidade. Por isso é o nascer do sofrimento. Por isso que o sofrimento sempre está presente, por sempre ter que estar escolhendo entre A e B, entre Deus e o diabo, entre o dia e a noite, entre o homem e a mulher, entre trabalhar e não trabalhar, entre ser bom ou mal, entre odiar ou amar, sorrir ou chorar. Então, sempre vai estar sendo encostado na parede, sendo obrigado, de forma direta ou indireta, a se posicionar sobre qual lado vós está. Vós está do lado dos homens ou do lado das mulheres? Vós gosta daquilo que é política? Vós está na direita ou na esquerda? Então veja, então essa condição, estamos falando tudo isso por quê? Porque trago ali agora de uma forma bastante incisa, bastante pontual, o seguinte comunicado a todos vós, daquilo que diz respeito à nossa parte, os guardiões da lei e da justiça divina. Já dissemos, já tínhamos mencionado isso de uma forma bastante rápida há orientações atrás, que então não mais faremos nenhum tipo de trabalho ritualístico, nem de abertura de caminho, nem de proteção, nem de libertação, não faremos mais. Porque estamos aqui para executar aquilo que é uma ordenança da lei e da justiça divina, aquilo que está acima de todas as religiões, credos, culturas, cores, aquilo quer que seja, aquilo que está acima de Yahvé, aquilo que está acima de arcontes, aquilo que está acima dos deuses, aquilo que está acima
do que vós tem ou ainda não tem conceito que exista. Isso já aconteceu novamente, né? Novamente lá em situações de outras civilizações. Quando é chegado esse momento, então a luz da verdade, a chama da verdade, que sempre permanece acesa, se torna um farol, se torna um sol, para trazer à tona, para tirar da escuridão todas as trevas da ignorância, para que as pessoas vejam e saibam o funcionamento das coisas, para que possam fazer uma escolha justa para si próprios. Não fique pensando que se vós não tomar uma atitude para com a sua experiência, não pense que o anjo vai vir e vai te proteger, porque não é assim que funciona. Porque isso só vai ter resultado para quem está no caminho da dor, as pessoas que continuam em sintonia com a força Yahvé. Então, se vós estiver cumprindo os 10 mandamentos, mais os sacramentos, então, vai sim será protegido por Yahvé. Já dissemos, Yahvé não é um demônio, nem muito menos os arcontes. Certo? Agora, se vós não cumprir os 10 mandamentos, os sacramentos, vós já sabe o resultado, ou não sabe. Para aqueles que não sabem, pegue a Bíblia lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, que vós vai conhecer, então, o que acontece com aqueles que não seguem as regras de Yahvé. Arrisca. Então, vós vai estar em contato com isso, com toda a identificação. Aqueles do caminho da verdade, ao contrário disso, vão estar se ligando às verdadeiras representações de Jesus, às verdadeiras representações de Maria, dos santos, de entidades, de mestres, ao de lá daquilo que é simplesmente uma manifestação holográfica, ou vamos utilizar uma forma residual, como se fosse uma sombra daquilo que são esses mestres no que diz respeito à quarta dimensão, que daí vós pensa que está falando com Jesus, mas vós está falando com Yahvé. Vós pensa que está falando com o mestre ascenso, mas vós está falando com um dos arcontes, um dos 7 arcontes. Certo? Vós pode pensar que está falando com um preto velho, falando com um Exu. As entidades que estão constantemente atendendo pessoas em aberto nos terreiros, em cima da terra. Essas têm entidades que trabalham para a lei e que atuam na espiritualidade para lidar com as mazelas do mundo. Mas elas ainda não alcançaram os planos superiores. Não significa que os marabus que estão abaixo da linha que eu criei, que me foi dado a oportunidade de construí-la, sejam inferiores a mim. Não existe a condição de inferior. São simplesmente fatos que essas entidades estão em um ponto do caminho que em algum momento eles se encontrarão, assim como eu, ou mais acima. Porque não se é imposto nada no espiritual. Cada qual tem a liberdade das suas ações, das suas reações, das suas atitudes. Então não vamos mais estar fazendo trabalho algum para ninguém, mas sim estaremos cumprindo o papel que nos foi passado pela lei e pela justiça divina, que é orientar cada um de vós através de fundamentos para que vós saiba como resolver as mazelas da sua própria vida, para que vós saia da dependência e vós permaneça na dependência apenas de vós próprio, que vós esteja não sob, abaixo das entidades que vós sempre se relacionou,
mas para que vós esteja junto com elas, em sintonia e harmonia, desenrolando aquilo que tem que ser desenrolado. Não ficar esperando um milagre. Não ficar esperando um prodígio. Mas vós se tornarem o próprio milagre. Se tornarem a própria prosperidade, se tornar a própria riqueza, se tornar a própria saúde, a própria sabedoria. Isso diz respeito ao tornar-se ao caminho da verdade. Aqueles que não estiverem no caminho da verdade, que é para dentro, estarão no caminho da dor, que é o que está ligado fora. São as buscas que vós faz fora. Tentar modificar o externo para acontentar o seu interno. Só que o resultado disso, boa parte de vós, já bastante vivido em cima da terra, sabe quais são os resultados disso tudo. E os trabalhos que estão em andamento aqui serão terminados e depois não existirá mais trabalho. Aquilo que existirá é para aqueles que escolherem o caminho da verdade, serem orientados para o caminho da verdade. Aqueles que escolherem trilhar o caminho da dor, então também receberá orientações de como trilhar o caminho da dor da melhor forma possível. Não serão excluídos, por nós não. Certo? Mas os resultados daquilo que são as suas experiências mediante orientações A ou B, indubitavelmente, em cima do plano da Terra, onde aqui é bastante denso, isso implicará em um resultado. Para cada ação existe uma reação, para cada causa um efeito. Se vós plantou, então vós vai colher, correspondente àquilo que vós plantou. Se vós está plantando no terreno do caminho da dor, então essa recompensa, a maior parte das vezes, será apenas o necessário para vós continuar experienciando. A menos que vós, então, abandone até mesmo esse caminho e vós faça como muitas pessoas fazem, de ter uma fachada de boas pessoas, de ter uma fachada de pessoas honestas, de ter uma fachada, uma máscara, uma fachada de pessoas de valores, mas estão ali para chegar no objetivo. Vós faz aquilo que tem que fazer, vós passa em cima de quem tem que passar. Aí sim, tem muitas pessoas em cima da terra dessa forma, com os bolsos cheios de dinheiro, de pataco, com muitas posses, mas por outro lado pensando em tirar a própria vida. Por quê? Porque estão vazios por dentro, porque não tem essa conexão, não tem essa fé, e eles não têm tempo para isso também, porque o tempo deles, boa parte, é de estar olhando para trás, para os lados, para partes escuras numa rua, para saber se os inimigos dele não estão à espreita para lhe fazerem a pele, se é que me faço entender. E as pessoas que escolherem trilhar o caminho da verdade, sofrerão represálias, serão perseguidos, sem sombra de dúvida, né? Por quê? Porque as forças obscuras, vou usar um termo utilizado pelo Zé Pilintra, não querem largar o osso. Então eles não querem perder uma fonte tão rica de energias como vós. Só que vós, estando em caminhos da verdade, vós estará contando com entidades do espiritual, entidades de alta hierarquia, porque vós estarão entrando em sintonia com essa verdade. As pessoas que escolherem o caminho da dor, o da materialidade, nós poderemos manifestar a elas somente aquilo que elas dão abertura para que seja manifesto. Não estaremos querendo convencer ninguém a abandonar o caminho, né, da dor,
para vir para o caminho da verdade. Isso é uma escolha que cada um de vós fará mediante os fatos, já que fatos sobre o caminho da dor, vós são abundantes em experiência. Não tem como vós viver o novo trazendo consigo as coisas velhas. Porque se for dessa forma, vós simplesmente saem da cela que estão, mas continuam a correr pelos corredores do presídio da sua vida. Agora, aqueles que trilharão o caminho da verdade, então de fato irão ao encontro de uma libertação. O trabalho mais empenhativo será lidar com o tempo e com essa reforma íntima de poder ir se livrando dos grilhões, das amarras, das correntes, das suas programações mentais. Sem culpar ninguém, não identificar culpados, mas identificar os venenos que fazem ou fizeram com que vós tivesse sofrido até agora. Veja que Jesus diz lá para Nicodemos: olhe, para que o ser humano conheça as coisas do Pai, ele precisa nascer de novo. Então, para esse nascer de novo, só tem uma maneira de se nascer de novo, é estar no caminho da verdade. É o morrer sem morrer. Já o caminho da dor significa morrer incontáveis vezes, voltar incontáveis vezes, até então que vós não suporte mais e se arrenda à verdade. Vós podem escolher permanecer no plano da matéria, permanecer no quarto dia, do dia da criação para dar suporte, porque sem sombra de dúvida, aqueles seres humanos que se tornaram admiráveis em cima da terra, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como tantos outros que se tornaram admiráveis em cima da terra, não estou falando de iluminados, estou falando de seres humanos admiráveis. E o que isso significa, esse termo admirável? Significa que esses seres que trilham o caminho da dor, da limitação, do sofrimento e do sacrifício, do autossacrifício, através do autossacrifício, conseguem promover certos prodígios que trazem, sim, grande refrigério em cima da terra. É indiscutível, não tem o que se discutir no trabalho executado por aquele grande médium Chico Xavier, por exemplo. Quem pode dizer ao contrário, que aquilo que ele promoveu como refrigério do espírito humano encarnado, de milhares de pessoas, o fez um ser humano admirável? Mesmo que sendo um ser humano admirável, ainda esteja apegado às condições dogmáticas e doutrinárias dos conceitos kardecistas. Ou seja, preso a dogmas e doutrinas ainda religiosos. Mas, sem sombra de dúvida, por isso que dizemos, olha, não existe aquilo que seja o caminho certo ou o caminho errado. É só uma questão de vós olhar e ver as condições e a sua predisposição para um caminho ou para o outro. Os dois levarão ao oceano, ou à libertação, só que um é um caminho mais tortuoso, é um caminho mais demorado, é um caminho que requer um nível de sacrifício muito maior. Por quê? Porque também na condição do caminho da verdade existe o sacrifício, mas o sacrificar o eu ilusório não implica em sacrificar animais, não implica em sacrificar a sua própria matéria através de procedimentos, de preceitos dos mais mirabolantes, né? Para fazer então o alcançar de um estado alterado de consciência para promover ali conexões verdadeiras com entidades da espiritualidade. Aqueles que estão no caminho da verdade, eles promovem sim o sacrifício, a morte do ser ilusório, do personagem, para que eles possam manifestar o que realmente são. Então existe, só que são sacrifícios
sacrifícios a um nível completamente superior, diferente. Que na verdade, para o caminho da verdade, esse matar o ser ilusório, esse ser que ainda não teve resultados, esse ser que ainda não conheceu a felicidade, a não ser momentos de alegria, pensando ser momentos felizes. Então ele vai, com o caminho da verdade, promover não mais o sacrifício, mas sim o sacro ofício de poder gestir e prover para a sua própria caminhada. Prover o quê? Proteção, segurança, contato, conexão com a espiritualidade sua e aqueles da espiritualidade que te acompanham, que podem te dar suporte. Então, repito, os trabalhos que estão aqui nessa casa em andamento sobre as nossas supervisões serão terminados, serão concluídos. Agora, a partir disso, não mais. E não pegaremos novos trabalhos também. Se aqueles quiserem, sejam pessoas que fizerem ali a sua caminhada no caminho da dor ou no caminho da verdade, receberão orientações para que de uma forma ou de outra consigam ter um leme na própria vida, para não ficar mais à balia do vento. Claro, cada qual a sua medida. Não vamos também soltar ferramentas poderosas na mão de incautos. Por quê? Porque muitas pessoas batem a nossa porta em pele de cordeiro, mas nós conseguimos ver além daquilo que são até mesmo proteções espirituais trevosas para poder camuflar certas presenças, certas forças. Por que não estamos sofrendo ataque das forças de Yahvé, dos arcontes ou das forças ocultas? Porque eles não alcançam a nossa vibração. E não digo isso com finalidades de desafio. Não, é um simples fato. Quem está em correlação com a verdade, com a lei, com a justiça divina, não precisa guerrear, não precisa disputar, não precisa demandar, porque não existe demanda, não existe atrito. Como eu falei logo no início, cairão 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido, porque vós não estará mais em guerra, vós não estará mais em disputa. Sendo assim, significa que vós vai estar em uma outra frequência vibratória, aonde a frequência vibratória da guerra, da demanda, da disputa, da vingança, do ódio, da intolerância e de tudo mais, deixa de te alcançar, vós foi para um outro nível, é a mesma coisa, entenda, vamos dar o exemplo de um prédio. Então, tudo que vós veem em cima da terra, todas as perseguições, muitas das vezes até ataques espirituais, estão acontecendo nesse primeiro andar. Quando vós vão para um outro nível vibratório, uma outra sintonia, é como vai sair desse primeiro andar e ir para o segundo ou terceiro. Então, o que está acontecendo aqui embaixo não te afeta lá em cima. Então, não vamos, repito novamente, não vamos mais promover trabalhos ritualísticos, a não ser para poder colocar as suas energias, ainda dar um suporte para quem escolhe ali os seus passos no seu caminho, para que vós possam receber ali uma condição energética, disposição, vitalidade, visão clara, clareza de mente, clareza de pensamentos,
uma condição energética leve, através de trabalhos ligados a todas as pessoas. Agora, trabalhos específicos de poder quebrar demandas, quebrar magias, se livrar de ataques trevosos. Aqueles que querem ou que estão se predispondo a a estarem livres de fato de verdade, então buscarão orientação. Tem essa orientação em aberto para todas as pessoas. Aqui essas orientações vai alcançar o leigo e também aqueles que já têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas vós poderão, se quiser, optar em receber orientações diretamente para as condições da sua vida. As orientações passadas até agora são preciosas, são fortes, são poderosas, que fazem com que vós tenha essa autonomia, que vós consiga manifestar essa verdade. Claro, sem a condição do imediatismo, porque todo mundo vem de uma condição de muito sofrimento, de muita limitação. É óbvio que a pessoa, quando se depara com uma condição que pode o libertar, que pode o fazer respirar ou ter novas possibilidades, essa pessoa quer isso de forma imediata, porque ele já não aguenta mais. Nós entendemos essa condição, mas também vós tem que compreender que para tudo em cima dessa terra tem um tempo. Não tem como ser negligenciado. Muitas pessoas estão num imediatismo tão grande que, se eles não forem ouvidos agora, então eles já desistem e pulam para outro galho. E depois ficam pulando de galho em galho, mas sempre dentro da árvore das trevas da ignorância, trocando 6 por meia dúzia. A proposta não é vós se tornarem todos iluminados, não, longe disso, mas sim de pelo menos ter a dignidade de poder ter as rédeas das suas vidas nas mãos, seja no caminho da dor, seja no caminho da verdade. Caminho da dor ligado sob a supervisão e atuação de Yahvé, arcontes, forças ocultas, que são aqueles que comandam em cima dessa terra, dentro dessa materialidade, que chamamos alegoricamente como sala de aula, aonde nessa sala de aula o uniforme é o seu corpo físico. Esses estarão no caminho da dor, sobre as ações e tudo aquilo que está envolvido da primeira à quarta dimensão, de espaço e tempo. Para aqueles que estão trilhando o caminho da verdade, eles já estão se conectando e vibrando além desse sistema solar. Estão se conectando com aquilo que está fora. Estão não mais reforçando contratos com esses seres aqui, que, se vós não tiver habilidade de poder discernir as propostas que chegam até vós, direto ou indiretamente, direto para aqueles que têm a possibilidade de repente, receber uma canalização. Entenda, canalização não é incorporação. Canalização é alguém que de repente, então isso chega como intuição e percepção, ou para aquele que tem clara audiência, por exemplo, para aquele que pode ter um desdobramento fora do corpo e daí receber orientações para isso, mas os seres que estarão ali se relacionando, a maior parte são pertencentes a Yahvé e aos 7 arcontes.
transvestidos, porque eles têm uma grande habilidade de poder manipular o éter, a energia astral, a matéria astral, então eles podem se apresentar como querem. Até pessoas que estão ali muito envolvidas com essa questão do desdobramento fora do corpo, inclusive tem pessoas em cima da Terra que fazem um trabalho esplêndido, verdadeiro, legítimo, são poucos, mas tem. De décadas, inclusive. Meu médio, durante anos, também fez esse tipo de trabalho no astral. Mas hoje não faz mais. Porque isso ele identificou como uma condição de apego. E ele, então, tem como propósito, para aqueles que não sabem, não retornar mais a essa roda de samsara. Se vós perguntam para o meu médium, né, que muitos o conhecem como selador de terreiro ou pai de santo, né, se pergunta se ele é um umbandista, a resposta dele sempre é: eu estou na Umbanda. O que isso denota? O que isso significa? Significa que ele está ali, mas ele não representa aquilo. Aquilo é só uma ferramenta para um ato de manifestar, que ele encontrou dentro dessa possibilidade umbanda a possibilidade de poder manifestar sobre os aspectos que ele está sempre ou sempre esteve ligado, que é uma condição universalista. Mas universalista não nos quesitos roda de samsara, não, universalista no que diz respeito a tudo aquilo que existe fora dessa experiência. Do espiritual, esferas superiores. Mas não por se achar melhor ou alguma coisa. Quem conhece o meu médium sabe muito bem que se tem uma coisa que ele não sai falando sobre certos assuntos com ninguém. Ele é bastante reservado. Por mais que tenha, né, essa habilidade de poder ali se comunicar bem, sobre muitos aspectos também, não seria de menos, né, para um ser humano que está transitando entre o sexto e o sétimo nível do desperto, tudo se torna fácil, tudo se torna simples, tudo está ao alcance. E pode também estar ao alcance de cada um de vós. Vós, então, irão decidir. Tá? Então, aqueles trabalhos que estão em andamento serão levados ao término. Tá? Serão concluídos. Não serão interrompidos. Serão concluídos. Novos trabalhos, então, não iremos mais fazer. Iremos te oferecer a oportunidade de vós tomar conta disso por si só, orientado, sabendo o que está fazendo, tendo fundamentação, sabendo o porquê de cada coisa daquela ali, para que vós não tenha mais a necessidade de ter que ir a um terreiro, a ter que ir a uma tenda espírita, né? A ter que ir em uma igreja, para que vós proveja, para que vós consiga prover para a própria vida. Só tem uma maneira de vós escapar aos grilhões do sofrimento e da limitação, é vós se tornar autossuficiente, não por arrogância, não para querer ser melhor do que ninguém, não para querer ser aplaudido, não, vós consigo mesmo, de poder ter dignidade, vós que trabalham tanto, que já trabalharam praticamente uma vida, muitos de vós. E se encontrarem, às vezes, em determinado momento, que não se tem essa vida digna. Muito pelo contrário, se torna uma vida humilhante. De vós, depois de ter trabalhado boa parte da vida, ou a vida toda, né, ter que depender de
para comprar um remédio ter que emprestar o dinheiro de alguém porque vós não tem o suficiente. Isso é uma situação humilhante. Isso é verdadeiramente uma situação difícil. Tá? Então, os trabalhos que estão em andamento, repito, serão levados ao término, serão concluídos. Novos trabalhos a partir do aqui e do agora. Já está determinado, não terá trabalhos feitos aqui. Essa casa não é aberta ao público. Essa casa, desde a chegada do Tranca-Rua, há mais de 15 anos atrás, então ela é fechada para o público. Aqui não é aberto, porque o trabalho promovido aqui é para libertar as pessoas, não para fazê-las ficarem escravas ou reféns das entidades ou de trabalhos espirituais. Muito pelo contrário, se é desincentivado, se é tirado, muitas das vezes, essa possibilidade das pessoas terem que recorrer a trabalhos para certas situações. Porque muitas pessoas, às vezes até ao início, no calor do momento, por emoção, as pessoas aceitam entrar em uma caminhada sobre os aspectos de trabalhar, de estar em ressonância com o trabalho. Mas depois, com aquilo que são as suas sombras, porque ainda não aprenderam ainda a trabalhar suas sombras, ainda não conseguem ainda ter um certo êxito naquilo que é o desprogramar-se da mente, então acabam o quê? Acabam relaxando, acabam desacreditando em si mesmo, muitas das vezes. E depois, né, pretendem ter resultados. Só que se vós começa a construir uma casa, como é que vós não quer que o sol te queime? Se vós se propõe construir uma casa, se vós se propõe construir um império, se vós se propõe se tornar rico, como que vós quer se tornar rico sem trabalhar, sem prover, sem manifestar? Vós acha mesmo que vós estará sendo ajudado para ganhar na jogatina, que vós chamam de loteria? Mas saibam, porque se vós ganhar, não passa nem mesmo um ano e vós vai se encontrar numa situação muito pior do que aquela que vós se encontrava antes. Porque se vós não aprendeu ainda a lidar com o pouco que tem, quem dera se vós vai conseguir lidar com muito. E não é por capacidade, não, é por falta de saber o funcionamento das coisas. A verdade, não estou aqui dizendo para que alguém se torne um bandista, protestante, católico, quimbandeiro, candomblessista. Não estou aqui para dizer para a pessoa entrar num mosteiro, se tornar um monge budista ou hinduísta. Não. Vós são testemunhas que não. Muito pelo contrário, muitas das verdades que trazemos até vós fazem com que vós esteja longe desses âmbitos e passe a retornar à casa como aquilo que é a parábola do filho pródigo, que sai para o mundo, para o externo, e depois passa todo tipo de situações, depois tem que retornar à casa, que é onde é o porto seguro. Então, muitos de vós estão retornando à casa, estão como o filho pródigo, lá da parábola de Jesus. Para aqueles que não sabem, o significado daquela parábola diz respeito a isso, a conversão, mas não a conversão ilusória, que vós já cansaram de ouvir falar. Olha, vós tem que se converter, vós tem que se converter, Deus tem um plano para a sua vida, mas a pessoa que está falando isso, ele nem sabe o que está dizendo. Não sabe, não estão dizendo por maldade, estão dizendo por ignorância, porque não sabem, porque não foram orientados, porque quem está acima deles como dirigente espiritual
ou não tem a capacidade de poder estar na posição que está, ou se está e sabe, se torna um trabalhador da escuridão, negando a essas pessoas a oportunidade de se tornarem livres. Então teremos, né, já digo já logo de início, teremos sim ali para as pessoas que querem se sentir renovados com suas energias, para as pessoas que querem iniciar um novo ciclo, um novo ano, com a mente mais limpa, com uma visão mais clara dos objetivos, com um equilíbrio entre o seu campo elétrico, ou seu campo áurico e o seu campo magnético, para que vós então possa aproveitar de boas oportunidades. Sim, tá? O trabalho que iremos proporcionar como suporte para a humanidade, para todos aqueles que queiram, na virada do ano, dias antes da virada do ano, para que no dia da virada do ano vós já estejam, né, com essa condição, estejam com esse campo áurico limpo, para que vós tenham a condição de poder cumprir a sua jornada. Entenda esse trabalho como quando vós chega cansado do serviço sujo e que vós toma um banho e aquilo te renova. Então esse trabalho que iremos fazer, né, nas forças e conhecimentos minha, Marabô, do Tranca-Ruas, da Seta Encruzilhada, do Maioral, da Padilha, da Dama da Noite, do Senhor Exu Caveira, e todos os demais, né? Porque todos são guardiões. Então sim, essa é uma possibilidade, mas para suporte. Isso vai dar o suporte que vós precisam até que vós consigam prover por conta própria. O objetivo nosso, o objetivo da lei da justiça divina, da lei maior e justiça divina, é fazer com que vós estejam por conta própria, para que vós não sejam mais enganados, para que vós não estejam mais na dependência. Todos vós têm essa capacidade, mas a escolha é sua. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Tranca-Ruas cansa de dizer isso, e faço as minhas as palavras dele. Porque para quem não sabe, esse cumprimento do meu compadre Tranca-Ruas, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, refere-se justamente às pessoas que estão ligados ainda, dormindo nas trevas da ignorância. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia, é para aqueles que já estão a caminho de despertarem, de libertar-se. Então, para aqueles que procuram renovação, então, antes da virada do ano, então terá esse grande trabalho para dar suporte para essa sua independência, não para resolver problemas pessoais. Porque os problemas pessoais, individuais, eles só vão ter solução a partir do momento que vós tenham energias condizentes para isso. Tá? Então esse grande trabalho é de colocar vós nessa sintonia para vós sentirem como é isso, que uma vez que vós saiba como é esse caminho, então vós tem a possibilidade de dar continuidade nele. O grande trabalho que foi feito na virada do ano passado para esse, que vós estão quase se direcionando para o fim, muitas pessoas se libertaram, muitas pessoas estão vivendo uma vida que não esperavam ter, de uma forma muito positiva.
devo evidenciar. Muitos, não disse todos, porque tem pessoas que querem estar sentado e esperar que a sorte venha bater na porta delas. Não tomam providência, criaram raízes, não conseguem sair do lugar. E o ser humano é movimento, certo? Então, a orientação está passada. Espero que vós tenham entendido de uma forma bastante clara e se preparem então para essa grande oportunidade. Saravá, para quem é de Saravá.